A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Glória a Deus. Vamos meditar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1 em diante. Diz assim: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Amém? Glória a Deus. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 14 são maravilhosos, são versículos que eu podia falar do tema de cada um, porque cada um tem uma definição diferente, uma explanação diferente. Mas eu vou me deter aqui no versículo 3, né? Mas medite na leitura a partir do 1, viu? Se tiver dúvida pode até me perguntar. Glória a Deus. Diz aqui, ó, o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus. Então, são três funções do Espírito na igreja, né? A gente observa através do versículo 3, que é, glória a Deus, edificar, exortar e consolar, né? Tudo que é feito no corpo de Jesus, né? Seja o culto de adoração, seja os louvores, né? As ferramentas que são usadas na administração de um culto, é para tornar o culto a Deus, digamos, mais edificante, né? Mais, digamos, de uma forma digna do Criador, mesmo sendo a gente imperfeito. Então, igrejas distribuem o quê? Cantores, pregadores, grupos de louvor, crianças, adolescentes, mocidade, tem sido assim, né? Mas veja bem, a edificação, tudo que é feito no corpo, glória a Deus, tem que ser feito para edificação, firmeza na fé, né? Fortalecimento, crescimento, glória a Deus, com o objetivo de colocar os homens de Deus e mulheres, né, de uma forma firme no que dizem, no que pregam, no que ensinam, glória a Deus, e também a certeza de que Jesus é o Salvador e ele enraizado, né? A palavra enraizada, Jesus Cristo enraizado no meu e no seu coração, no coração de todos. A pessoa vai crescendo para edificação em amor, né? Para obras de fortalecimento sobre famílias, lares e nações, glória a Deus. Então, se há uma edificação, um fortalecimento, um crescimento, glória a Deus, e também é distribuída a inteligência, a ciência, os dons que fortalecem o corpo, né, com o objetivo de conduzir a noiva ao Salvador, né? Glória a Deus naquele santo e poderoso dia. Quando fala a parte de exortação, muita gente não gosta, né? Muitas pessoas. Isso é próprio do ser humano. Gosta de chamar atenção, mas não gosta de ser chamado. Por quê? Porque o do orgulho, né? Porque você acha que é autossuficiente. Todos podem ser exortados a partir do momento que tenham o que ser chamado atenção, o que corrigir, né? Glória a Deus. E nós vemos o exemplo de que Paulo chama Pedro a atenção diante de alguns irmãos devido à falta de postura de Pedro. E você vai ver isso lá. Quando Pedro
faz separação, né? Quando os judeus chegam, e ele está conversando e evangelizando e ministrando os gentios, né? Gentis. E aí, quando os judeus se aproximam, Pedro vai se saindo e Paulo resiste e chama a atenção. Então, se exorta para, glória a Deus, extrair o melhor da pessoa, né? Melhorar o caráter cristão. Então, devemos permitir a exortação, mas com cuidado. Isso tem que ser feito por uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha sabedoria, né, em lidar. Porque aquele que está sendo exortado, ao depender do tipo de transgressão, né, ou falta de postura, isso diz muito do caráter da pessoa e o nível que ela está sendo atingida. Quando eu falo atingida, ou por ideologia, né, ou imposta por ideologia, doutrina, ou até por uma ação direta das trevas. Então tem que haver o quê? Né? Um certo cuidado em exortar, um certo cuidado, mas não pode deixar de ser feito a exortação. Existem vários tipos de formas de se exortar uma pessoa, né? Muitas, mas todas devem ser aplicadas com cuidado. Um exemplo mesmo sobre o pecado de um irmão, a Bíblia lá em Mateus, né, 18, ela orienta, né, sobre lidar com o pecado de um irmão. E ela começa dizendo que se o irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Glória a Deus, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então tem toda uma forma de lidar com essa área, de exortar, de chamar atenção. Então não é de qualquer maneira, né? Isso falando da ação de pecado do irmão contra a pessoa individualmente, né? Mas não deixa de ter várias formas e cuidado em lidar com essa área de exortar. Porque tem muita gente que gosta de chamar atenção, como eu estou repetindo, e não gosta de ser chamado. E exortar é dom, viu? Exortar é capacidade. Nem todo mundo que exorta pode exortar e está preparado para exortar. Certo? Amém? E a outra parte é consolar, né? A igreja ela passa por luta constante, a cada manhã, a cada tarde, à noite, né? Todo o tempo a igreja está sendo provada e ela é tentada a desanimar devido a muitas circunstâncias. Então é necessário haver o esforço do corpo para, aleluia, consolar uns aos outros, né? Quantas vezes um abraço ajuda, né? Quantas vezes uma palavra de carinho, né? Quantas vezes uma orientação, glória a Deus. Então temos que estar atentos a consolar uns aos outros e na verdade o Consolador é o Espírito Santo, por excelência, né? É Ele que conhece o que acontece na nossa alma, o que acontece no nosso coração. O Espírito Santo, Ele sabe o que está acontecendo com cada um de nós. E Ele bem é que tem todo o poder, né? Tem o poder chegando nas emoções, curar as nossas emoções, né? Porque é necessário, porque o consolo não vai só de dizer, ai, fica tudo bem com você, fica ótimo aí, viu, reage, Deus é sua fortaleza, não chore mais, não fica só nisso, né? Tem muita coisa em cima disso, é muito texto, é muito assunto para cada um desses pontos que eu citei aqui, das funções, né? O Espírito Santo na igreja, que são 3, que eu já li aqui em 1 Coríntios 14, o versículo 3.
Mas tudo que passamos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nunca para alimentar o ego de alguém, nunca para fortalecer o orgulho de alguém. Sempre para edificação e consolo, aleluia, e exortação do corpo, sabendo que tudo que você fizer com zelo e amor, o Senhor vai, glória a Deus, recompensar. Amém? Então, nos esforcemos para lidar com a noiva, com o corpo, com os irmãos, de forma coerente, ajuizada, com discernimento. Existem muitas pessoas magoadas, existem pessoas rancorosas na liderança, existem pessoas que não estão sabendo lidar com o sentimento de frustração, e isso tem sido uma atrapalhação grande no reino de Deus, né? Que as autoridades constituídas dentro do corpo, os ministros, os líderes, procurem observar seus liderados, né? A condição física, não olhe só julgue a aparência porque alguém falou o que você acha, não. Mas procure orar para que a unção de Deus te revele, aleluia, áreas que a aparência não revela, glória a Deus, e o fofoqueiro ou o inimigo não possa acusar, né? Porque quando você vê pelo Espírito Santo, no discernimento de verdade pela palavra, você consegue de fato ajudar uma pessoa, aleluia. Muitas vezes, né, esses privilégios que cercam algumas autoridades, né, aquilo de fazer vista grossa para aquele que comete erros graves, e aquele que comete o mínimo procurar julgar com juízo, até com disciplina, quando aquele outro que praticou algo pior passa a mão pela cabeça. Então, esse tipo de coisas que acontecem no corpo, partidarismo, essas coisas têm que ser curadas, tem que ser banida do corpo de Cristo, e tratar cada um dentro da justiça e do amor, segundo a palavra de Deus, para que vamos crescendo no conhecimento do Senhor e permitindo que outras pessoas cresçam, e colocando a presença do diabo, né, dos seus ardis, das suas ferramentas, dos seus ataques distante do corpo. Então, em nome de Jesus, administremos com sabedoria os dons, né? Os dons, para que essas três funções do Espírito na igreja aconteça sem interrupções e constantemente, para que a igreja não seja impedido o seu crescimento e fortalecimento. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde, nos livre de todo mal, de toda seta, de todo ataque do inimigo, né? Frustrando e levando a derrota toda a ação do mal, e nos deixando sempre cheios do Espírito, nos mantendo cheios do Espírito, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe.